Lewis Hamilton acaba de ser atingido por uma revelação chocante. E não foi por um rival na pista, nem por uma manchete na mídia, mas por sua própria equipe, a Ferrari. E o que eles descobriram pode ser a verdade mais pessoal e desconcertante de toda a sua carreira. Após semanas analisando dados de telemetria e tendências de desempenho, os engenheiros da Ferrari descobriram algo enterrado profundamente no comportamento de pilotagem de Hamilton, algo tão crucial para o rendimento do carro que pode explicar tudo o que deu errado desde que ele vestiu o macacão vermelho. Isso não tem a ver com potência do motor, nem com estratégia de pit stop, acerto de configuração ou atualizações aerodinâmicas. Não, isso vai muito além. O que a Ferrari encontrou é uma característica, um padrão, um instinto de pilotagem tão profundamente enraizado no estilo de Hamilton que agora ameaça descarrilar o próprio projeto que deveria entrar para a história. O mesmo estilo que o levou a conquistar 7 títulos mundiais pode ser justamente o que está impedindo seu sucesso em Maranello. E aqui está a reviravolta. Os dados não mentem. Cada curva de freio, cada resposta no acelerador, cada movimento no volante contou uma história. E essa história revela um piloto em conflito com a máquina sob seu controle. Um carro que se recusa a responder da maneira que ele precisa. Um carro que exige precisão, onde Hamilton entrega instinto. Uma fórmula que funcionou por mais de uma década, agora parece estar contra ele. Então, antes de explicarmos exatamente o que a Ferrari descobriu, o que isso significa para o futuro de Hamilton, e se esse desafio é algo que até mesmo ele pode superar, faz um favor para a gente. Aperta o botão de curtir, se inscreve no canal e fica com a gente até o final, porque isso não é mais apenas sobre tempos de volta. Pode ser o momento que define ou encerra o capítulo final da carreira de um dos maiores pilotos da Fórmula 1. E pode acreditar, você não vai querer perder o que está por vir. Quando Hamilton fez sua mudança bombástica da Mercedes para a Ferrari, o mundo esperava uma disputa pelo título. O macacão vermelho, o misticismo de Maranello e o sonho do 8º campeonato mundial. Mas 5 corridas após o início da temporada de 2025, o sonho tomou um rumo sombrio. Hamilton ainda não superou Charles Leclerc em nenhuma classificação ou corrida principal. As folhas de tempo não mentem, e a diferença tem sido preocupante, especialmente nas classificações, onde Hamilton parece perder tempo em sessões específicas e repetitivas da pista. A equipe de engenharia da Ferrari tem vasculhado os dados da telemetria tentando encontrar a causa raiz. E o que encontraram não foi uma falha mecânica nem uma deficiência aerodinâmica. Foi um padrão no próprio estilo de pilotagem de Hamilton. Uma característica constante em curvas de alta velocidade. Um aumento sutil, porém repetitivo, na pressão do freio em comparação com Leclerc. E embora isso possa parecer um detalhe insignificante, está causando um efeito enorme no equilíbrio e no comportamento do carro. O carro não responde bem a esse tipo de entrada. Quando Hamilton freia apenas um pouco mais forte ao entrar em uma curva rápida, o SF25 se torna instável. A traseira fica leve, o equilíbrio muda e o carro perde a aderência mecânica que tanto precisa. Em um carro tão sensível quanto esse Ferrari, essa instabilidade momentânea causa um efeito dominó no restante da curva. Compromete a saída, destrói a tração e, no fim, adiciona décimos ao tempo de volta, volta após volta, classificação após classificação. Leclerc, por outro lado, é notavelmente suave e preciso ao frear. Seus comandos combinam com o que o SF25 exige. Ele extrai desempenho do carro ao evitar a instabilidade que Hamilton continua provocando. E é por isso que, sessão após sessão, Leclerc leva a melhor. Não porque seja mais rápido em geral, mas porque seu estilo é simplesmente mais compatível com esta máquina. Para Hamilton, isso é devastador. Ele passou mais de uma década aperfeiçoando um estilo de pilotagem que o levou a 7 títulos mundiais. Agora, a Ferrari está basicamente pedindo que ele desaprenda parte dessa técnica.
que reprogramem seus instintos moldados ao longo dos anos, que mude completamente sua abordagem nas curvas sob pressão. E isso não é algo que qualquer piloto consegue fazer da noite para o dia. A dificuldade vai além do mecânico. É psicológico. Pilotos de Fórmula 1 operam no instinto. Quando começam a duvidar, perdem tempo. Para Hamilton, tentar forçar uma mudança na forma como pilota não afeta apenas seu tempo de volta, mas sua confiança. E confiança é tudo nesse nível. Uma vez abalada, cada ponto de frenagem, cada entrada de acelerador, cada curva se torna uma incógnita e, como mostram os dados da Ferrari, quanto mais ele tenta recuperar o tempo perdido, mais o carro o pune. É um ciclo cruel. E para piorar, vem a filosofia de design da própria Ferrari. O SF25 foi construído com base em uma abordagem específica de carga nos pneus e comportamento na entrada de curva. O carro prefere pilotos pacientes na frenagem, que confiem mais na aderência aerodinâmica do que na transferência de peso mecânico. O estilo tradicional de Hamilton, agressivo e reativo, não se encaixa. Ele entra na curva esperando uma resposta que simplesmente não acontece. O carro escapa. A volta está perdida. E a Ferrari sabe disso. Já viram as comparações, já estudaram os comandos. E agora, com a verdade escancarada, precisam tomar uma decisão. Devem tentar mudar o desenvolvimento no meio da temporada para acomodar as necessidades de Hamilton ou dobrar a aposta na direção que claramente funciona melhor. Essa decisão traz consequências gigantescas. Uma reformulação no meio do ano pode comprometer o desempenho de toda a equipe. Mas, se ignorarem as necessidades de Hamilton, correm o risco de afastar um dos maiores talentos que o esporte já viu. É um cenário de perde-perde, se não for tratado com precisão cirúrgica. Enquanto isso, Hamilton continua sereno em público. Não culpou o carro, não expôs a equipe. Pelo contrário, assumiu a responsabilidade, dizendo que precisa se adaptar, se superar e encontrar o desempenho dentro de si mesmo. Mas nos bastidores, a pressão só aumenta. A Ferrari o contratou para vencer. Ele veio para lutar por título. E neste momento, nenhum dos dois lados está entregando. O mundo da Fórmula 1 assiste com expectativa crescente. Não apenas para ver se Lewis Hamilton consegue tirar alguns décimos de sua volta de classificação ou finalmente vencer seu companheiro em um domingo, mas para testemunhar se uma das figuras mais icônicas do esporte pode reescrever seu próprio DNA em tempo real. Porque isso já não é apenas uma adaptação a um carro. É o confronto com uma realidade em que o instinto, a base de toda sua grandeza, virou uma limitação. E as margens de erro, essas são inexistentes. Nos bastidores, esse desafio começa a redefinir a dinâmica interna em Maranello. Os engenheiros enfrentam um dilema crescente: ajustar a filosofia de um carro já moldado ao estilo preciso de Leclerc, ou reconstruir parte do conceito para se alinhar às necessidades de Hamilton, uma tarefa que talvez não seja apenas técnica, mas filosófica. A Ferrari não está apenas gerenciando um carro de corrida. Está lidando com duas carreiras, duas expectativas e agora dois estilos completamente diferentes de desempenho. Para Hamilton, o peso mental pode ser tão exigente quanto o físico. Cada curva agora parece um teste. Cada sessão é uma batalha, não só contra o relógio, mas contra a memória muscular desenvolvida ao longo de uma geração de domínio. E embora se mantenha calmo em público, cada corrida sem progresso adiciona mais uma camada de dúvida, não apenas no paddock, mas talvez dentro dele mesmo. Afinal, por quanto tempo até mesmo um campeão consegue manter a paciência quando o carro se recusa a falar sua língua? Enquanto isso, o tempo está correndo. Não apenas para a temporada de 2025, mas para a própria história de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Essa mudança para a Ferrari deveria ser seu canto do cisne, um capítulo de coroação em uma carreira já lendária. Mas, em vez disso, corre o risco de se tornar um conto de advertência sobre encaixe, tempo e como até mesmo os maiores talentos podem ser prejudicados por pequenas incompatibilidades. E ainda assim,
há uma sensação de que isso pode virar. Que a determinação bruta que fez de Hamilton um campeão repetidas vezes pode emergir mais uma vez. Que a equipe, inspirada por sua garra, possa encontrar uma solução. Porque no automobilismo, a diferença entre desastre e redenção pode estar em uma única atualização, um único momento de descoberta ou uma única curva feita com perfeição. Então, conta pra gente nos comentários. Estamos vendo o início de um arco de redenção em construção? Ou esse é realmente o começo de um final desconfortável para uma das parcerias mais visadas da história da Fórmula 1? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a batalha entre Hamilton e o SF25 já não é mais sobre dados, é sobre identidade, legado e uma última chance de provar que a grandeza pode evoluir. E acredite, o que vem a seguir pode definir o futuro da Ferrari e a lenda de Lewis Hamilton.